Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Amores Verdadeiros. Quer saber em detalhes o que acontecerá na sua novela preferida? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Terça-feira, 21 de Vitória setembro. diz a Odete que fica muito feliz ao vê-la recuperada. Odete agradece Vitória e diz que a carta que ela enviou a fez abrir os olhos, pois se Jean-Marie é a felicidade do seu filho, não lhe resta mais remédio a não se aceitar. Odete diz a Vitória que quer aproveitar aquele momento para ser sincera com ela. Odete diz a Vitória que se comportou muito mal com ela e que a usou como instrumento para se vingar de Aníbal. Odete revela a Vitória tudo o que fez para prejudicá-la. Vitória diz a Odete que agora sabe que o seu pai não é o homem bom que ela pensava e que tudo o que disserem dele, ela vai acreditar de olhos fechados. Odete diz a Vitória que espera que elas fortaleçam as alianças estratégicas que ela fez com Stefano na sua ausência. Vitória diz a Odete que é claro. Aníbal fala com alguém ao telefone. Diz que tem a mercadoria em seu poder e vai entregá-la no lugar de sempre e na data marcada. Depois, Aníbal pega a maleta e guarda no cofre. Aníbal diz a Gilda que vai sair de viagem em 2 dias e manda ela preparar os documentos que ele precisa. Aníbal diz que Candelária não será um obstáculo para que ele faça as suas negociações em Nova York. Aníbal diz que mandará Candelária como motorista para fazer compras, pois as compras é a fraqueza de qualquer mulher. Aguiar pergunta a Vitória quando eles vão se casar. Vitória responde que depois que o filho deles nascer e que gostaria de algo simples. Aguiar diz a Vitória que o dia que o filho deles nascer, eles vão ser o casal mais feliz do mundo. Roy e Liliana conversam amigavelmente sobre o casamento de Jean-Marie. Depois, Roy diz a Liliana que precisa ir embora. Diz que ficou feliz por terem passado aquele tempo todos juntos e a agradece por permitir que ele cuidasse dela. Roy diz a Liliana que se sente muito orgulhoso dela porque ela ganhou o jogo da morte. Liliana fica triste quando Roy diz que no dia seguinte viajará para a Austrália para participar de um torneio. Roy dá um beijo no rosto de Liliana e vai embora. Aguiar diz a Vitória que quer dedicar todo o seu tempo ao seu filho e o ensinará tudo o que ensinou a Lili. Aguiar diz a Vitória que os negócios no instituto vão de vento em popa e ele já tem dinheiro suficiente para criar o filho deles. Aguiar diz a Vitória que se ela decidir deixar de trabalhar por um tempo, ele pode se responsabilizar pelos dois. Vitória diz a Aguiar que quer que seja ele quem decida o futuro deles e que se ele quiser que eles se mudem para o campo, eles vão, porque ela irá com ele aonde ele for. Liliana diz a Poliana que Roy viajará no dia seguinte para a Austrália e que acha que já o perdeu. Liliana diz a Poliana que quando Roy se despediu, se sentiu horrível e então se deu conta do quanto gosta dele. Poliana diz a Liliana que ela precisa fazer algo para impedir Roy de ir embora. Poliana diz a Liliana que já tem a solução para o problema dela e que se Liliana fizer o que ela disser, vai recuperá-lo. Aguiar diz a Candelária que no dia seguinte a vida dela vai dar um giro muito importante, pois vai se tornar a esposa de Aníbal Balvanera. Aguiar diz a Candelária que só quer lhe pedir uma coisa, que todo aquele carinho e amor que sempre tiveram um pelo outro nunca se acabe. Candelária diz a Aguiar que o quer como um filho, e isso ele continuará sendo para ela. Candelária diz a Aguiar que cometeu muitos erros, mas nunca com a intenção de fazer mal a alguém. O seu pior erro, Mocoronga Pamonhana, é acreditar e se derreter toda pro velho Aníbal sem vergonha Balvanera. Aníbal diz a Antônio que depois do seu casamento vai revelar a Adriana que Liliana é a sua filha, pois essa foi a condição que Candelária impôs para se casar, e ele deve cumprir. Antônio acredita que realmente Aníbal está dizendo a verdade. Em pensamento, o velho pilantra safado diz: se você soubesse quais são os meus verdadeiros planos. Milton diz a Roy que está muito feliz por ele ter retomado a sua carreira e dessa vez com muito sucesso. Roy diz que aprendeu a se comprometer,
ser disciplinado, formal, e essa mudança deve muito a Liliana. Com a ajuda de Poliana, Liliana faz uma serenata para Roy. Roy fica surpreso e muito feliz ao ver Liliana. Liliana diz a Roy que o ama e eles se beijam. Adriana diz a Vicente que finalmente no dia seguinte vão saber toda a verdade, como foi que a filha deles chegou às mãos de Cristina e do José Ângelo e o que aconteceu com a filha deles. Chega o dia do casamento de Aníbal e Candelária. Sozinho na igreja, Aníbal diz que ele é o ator principal daquela farsa de casamento, mas valeu a pena, porque conseguiu manter Candelária com a boca fechada. A muito ingênua pensa que hoje vou confessar a Adriana quem é a sua filha. Como eu gostaria de jogar na cara do caça-fortunas do Aguiar que ele não é o pai de Liliana. Mas por não ser conveniente aos meus interesses, devo ficar calado. Velho cara de pau. Enquanto isso, Nelson diz a Kendra que vai ao casamento de Aníbal para lhe dar o seu presente de casamento. Kendra Bisca pergunta a Nelson se finalmente ele vai colocar um preço na carta de Candelária e toda animadinha pergunta quantos milhões ele pedirá àquele velho astuto. Nelson diz a Kendra que aquela carta vale mais que toda a fortuna de Aníbal Alvaneira, porque é o seu passaporte para o inferno. Nelson manda a Kendra arrumar as malas, porque pela manhã viajarão para Chicago. Nelson diz a Kendra que lá eles começarão uma nova vida, fora do alcance de Aníbal Alvaneira. Nelson sai. E Kendra imediatamente liga para Roberto. Diz que o aleijado foi para o casamento de Aníbal e ela precisa saber o que ele vai fazer. Kendra manda Roberto se disfarçar e vê muito bem o que Nelson vai fazer com a carta. Salviano se lembra e lamenta de todas as sujeiras que fez junto com Kendra. Salviano diz que tem certeza que se Beatriz conhecesse a sua história, ele a perderia. Guile diz a Liliana que quando a sua mãe se casar com o seu papai Salviano, ele quer que ela faça um buquê de noiva bem grande para ela. Nick diz a Liliana que está muito feliz por ela finalmente ter dito sim a Roy. Liliana diz a Nick Guzmão que Roy vai voltar assim que o seu torneio na Austrália terminar. Aguiar e Vitória chegam na igreja. Nick e Liliana mimam o filho de Adriana. Roberto se disfarça de gari e se aproxima da igreja. Candelária Mosca Morta chega. Liliana leva a Candelária até o altar. Aníbal recebe Candelária e diz a ela: Candelária, amor meu, falando com Deus, ele me dizia que eu sou o homem mais afortunado dos mortais. Sabe por quê? Por possuir o seu amor. Candelária, uma coronga vestada, fica toda derretida com as palavras do sem vergonha Balvaneira. Enquanto isso, Kendra Bisca continua achando que Nelson vai tirar dinheiro de Aníbal. Mas Kendra está preocupada e diz que Aníbal é muito hábil e o aleijado é um imbecil. Kendra diz que é melhor que Nelson dessa vez não faça nada de errado, porque agora sim ela não vai deixar passar mais nada. Candelária e Aníbal estão se casando quando Nelson chega na igreja e tranca a porta. Candelária e Aníbal ficam surpresos ao ver Nelson. Nelson diz que está ali para parabenizar Aníbal Alvaneira e, como de costume, dá um presente de casamento. Todos olham surpresos para Nelson. Furioso, Aníbal diz a Nelson que já chega e que não entende o que ele está fazendo ali. Nelson diz que quer aproveitar que ele está rodeado de toda a sua família para lhe arrancar a máscara. Você, o grande senhor, exemplo de decência e união familiar, não é mais que um canalha, hipócrita. Nelson tira a carta do bolso e diz: Esse é o seu presente, Aníbal. Candelária fica aflita. Aníbal exige que Nelson lhe entregue a carta e vá embora. Nelson diz a todos que aquela carta contém um segredo que Aníbal não se atreveu a revelar. Nelson diz que todos devem saber dos alcances daquele ser perverso que é Aníbal Balvaneira. Nelson então revela a Aguiar que ele não é o pai de Liliana. Liliana fica chocada. Aguiar, enfurecido, exige que Nelson lhe explique o que está dizendo. Nelson diz que Liliana é a filha de Vicente Carvalho e Adriana.
Aguiar não quer aceitar e grita que não. Nelson manda Aníbal confessar que Liliana é a filha que ele roubou da Adriana. Aguiar chora e diz que aquilo não é verdade. Aguiar olha para a Candelária e diz: Liliana é minha filha e da Cristina, não é verdade? Candelária pede perdão a Aguiar e diz que tudo o que fez foi por amor. Vicente se aproxima de Liliana e diz: Liliana, Adriana e eu somos os seus pais. Aguiar puxa Liliana para os seus braços e diz que não. Liliana diz que o seu pai é o José Ângelo Aguiar. Nelson entrega a carta a Aguiar e diz que ali ele vai encontrar a resposta para todas as suas perguntas. Aníbal ainda tenta fazer com que Candelária negue tudo, e Adriana pede para Aguiar ler a carta. Angustiado, Salviano diz à madrinha que tem usado qualquer pretexto para adiar o seu casamento com Beatriz, porque ao se casar com ela, terá que revelar o seu passado negro. Ofélia diz a Salviano que ele precisa definir sua vida, ou se cala para sempre esperando que o passado dele nunca seja descoberto, ou confessa a Beatriz tudo o que fez. Roberto vê quando Aguiar lê a carta de Candelária. Aguiar fica muito mal ao saber que a filha que teve com Cristina nasceu morta. Candelária jura a Aguiar que não sabia que Liliana era filha da Adriana e que achou que os pais dela a haviam abandonado. Aguiar, completamente impactado e desolado ao saber que Liliana não é sua filha, sai da igreja chorando muito. Vitória se preocupa e quer ir atrás dele, mas Gusmão diz a ela que Aguiar precisa ficar só para assimilar muitas coisas. Kendra Bisca fica furiosa quando Roberto lhe informa que Nelson entregou a carta. Kendra diz que Nelson é um imbecil e desperdiçou uma mina de ouro. Kendra diz que Nelson é um idiota, mas essa é a última coisa que ele vai fazer, pois agora vale mais morto do que vivo. Desnorteado, Aguiar pergunta a Deus por que ele o castiga daquele jeito. Adriana e Vitória confrontam Aníbal. Vitória pergunta ao pai como ele pôde ser tão desumano e diz que se necessita não ter coração para abandonar a própria sorte de uma inocente e causar tanta dor à sua própria filha. Aníbal ainda insiste em querer ficar como bonzinho e diz que teve razões de peso para fazer o que fez. Aníbal manda a Candelária dizer a eles: Candelária Mocoronga finalmente não se deixa enganar por Aníbal e diz na frente de todos que eles haviam combinado de revelar o seu segredo e confessa que tudo que escreveu na carta é verdade. Nick diz a Aníbal que o adorava, mas agora ele se converteu em um ídolo de barro que se quebrou em pedaços. Aníbal se vira para Liliana. Liliana diz que ele é muito cruel, não queria que ela nascesse. Aguiar começa a se sentir mal e as suas vistas começam a escurecer. Vitória quer ir atrás de Aguiar, mas Nick diz para ela ficar, para apoiar Liliana e sua tia Adriana, e não é bom no seu estado ficar angustiada andando por aí. Nick e Gusmão saem à procura de Aguiar. Furiosa, Liliana pergunta a Candelária como ela pôde olhar nos olhos deles durante todos aqueles anos. Candelária implora a Liliana para perdoá-la. Liliana diz que não pode, olha bem para Aníbal e diz: vocês agora são as pessoas que eu mais odeio no mundo.